O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai iniciar o Censo Demográfico 2022 no dia 1º de agosto. E a previsão é que a coleta de dados seja concluída até o dia 31 de outubro. Até lá, o órgão realiza um treinamento de profissionais envolvidos na pesquisa. 36 novos servidores ocuparão o cargo de agente censitário, atuando nos municípios vinculados à agência de Picos. Aqui no estúdio, estamos recebendo o chefe do IBGE no Piauí, o senhor Leonardo Passos. Leonardo, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao Notícia de Picos. Bom dia, Clepson, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Nós falávamos ao longo dessa semana aqui dentro da TV Cidade Verde, do Jornal de Picos e do Notícia de Picos, a respeito dessa pausa que, infelizmente, por causa da pandemia, acabou atrasando essa pesquisa realizada pelo IBGE. Eu queria que vocês avaliassem para a gente esse período que a gente não conseguiu, que o IBGE não conseguiu realizar essa pesquisa, de uma certa forma traz prejuízos para a sociedade. A gente conversava com alguns pesquisadores o quanto esses dados, esses números, eles são importantes para diversas pesquisas na área de saúde, educação, segurança pública, por exemplo. Isso. O censo é a maior pesquisa do país, né? É a única pesquisa que vai até todos os domicílios da nação. Então, certamente, essas informações elas precisam ser atualizadas de uma forma constante. Então, o último censo foi em 2010, o IBGE vinha se preparando para fazer em 2020, por conta da pandemia e por se tratar de uma pesquisa domiciliar, nós tivemos que adiar por um ano, até 2021, e depois ainda adiamos para 2022 também por conta da pandemia e por conta de questões orçamentárias. O fato é que agora em 2022 nós estamos nos planejando e, sem dúvidas, assim, essas informações elas precisam ser atualizadas. O último levantamento censitário foi em 2010. De lá para cá o IBGE tem outras pesquisas e vem atualizando os dados, mas o censo ele traz uma pesquisa num detalhamento de cada bairro, de cada município. Então, certamente, a gente precisa desses dados atualizados e a gente acredita que com o censo com certeza há um prejuízo porque a gente não teve lá o retrato de 2020, mas nós teremos o retrato de 2022 e para a série histórica isso vai ser contornado com a realização do censo esse ano. Eu lembro que ainda no ano passado já tinha uma data prevista, já tinha sido feito inscrições, muita gente se inscreveu para tentar concorrer ao processo seletivo, para ser um agente censitário e acabou novamente sendo prorrogado, não acontecendo o censo, não aconteceu inclusive o processo seletivo. Por conta disso também, o senhor acredita que teve um prejuízo no sentido de pessoas que tinham interesse de fazer parte do censo, que acabaram fazendo sua inscrição, que depois tiveram que pedir um reembolso, decidiram não fazer mais? Como foi que ficou essa situação? Sim, isso o IBGE realmente abriu o processo seletivo, mas por conta dessas questões teve que primeiro adiar, depois suspender. Felizmente a gente conseguiu fazer todos os processos seletivos aqui no Brasil. Aqui no Piauí nós tivemos mais de 20 mil inscritos e iremos contratar mais de 3.200 pessoas para trabalhar no censo no Piauí todo. Aqui em Picos, por exemplo, nós, além dos 36 supervisores que estão sendo treinados agora, na região de Picos nós vamos contratar ainda mais de 200 recenseadores que atuarão nos municípios. Então essa questão ela foi contornada também, tivemos inscrições, por se tratar de um trabalho temporário, algumas pessoas fizeram na época e agora não participaram mais do processo seletivo. Mas, ainda assim, o Piauí teve muitos inscritos e, felizmente, estamos aí já com um banco de aprovados, já contratamos um percentual expressivo, mais de 400 pessoas aqui no estado já estão contratadas e estão recebendo treinamento. E, em julho, nós contrataremos mais 2.600 pessoas, aproximadamente, para fazer o recenseamento. O senhor falava a respeito de treinamento e a respeito dos supervisores. E no início da semana, na Universidade Federal do Piauí, foi iniciado o treinamento com esses supervisores que vão atuar aqui na região de Picos. E uma das informações que chegou para a gente nesse treinamento dos supervisores é que em todo o Piauí, pelo menos 900 mil domicílios devem receber a visita de um agente censitário. E eu pergunto para o senhor, nós temos o censo, com uma pesquisa que abrange várias áreas, várias categorias, mas trazendo um recorte, por exemplo, para o Piauí e para Picos. Existe uma pesquisa, por exemplo, que para a gente vai fazer um recorte, vai trazer informações interessantes para o nosso estado e para Picos também? Sim, o censo, sem dúvida, vai trazer um detalhamento de informações
impressionante, porque assim, o censo, nós vamos visitar todos os domicílios do país. Então, aqui em toda a região de Picos, todos irão ser visitados e a gente vai responder a algumas questões muito relevantes para a sociedade. Não só as questões populacionais, né? Porque é importante saber qual é a população de cada município, a população de cada bairro, população urbana e rural. Dentre outras questões importantes, como, por exemplo, qual é o percentual de idosos, percentual de crianças da população, a estrutura etária, ela é importante, por exemplo, numa campanha de vacinação, vai definir, por exemplo, a necessidade ou não de construção de uma creche escolar. Então, o censo, ele traz realmente um apanhado de informações que vai retratar a realidade de Picos, a realidade de todos os municípios. Como eu havia falado, o censo é a única pesquisa que vai visitar todos os domicílios do país, seja urbano, seja rural, e com isso a gente vai ter informações relevantes, Cleves, por exemplo, sobre emprego e renda, quem está desempregado, quem não está. Vamos ter informações relevantes sobre as características do domicílio, ou seja, possui coleta de lixo naquele domicílio. Então a gente vai saber, por exemplo, quais os bairros que possuem coleta de lixo, quais os que não possuem, quem possui tratamento de esgoto, quem possui abastecimento de água regular. São alguns dos quesitos que o censo traz e vai trazer essas respostas que vai poder fomentar tanto políticas públicas quanto investimento privado, quanto os trabalhos das universidades, os trabalhos acadêmicos. Então, por isso a nossa expectativa para fazer esse censo que vai trazer várias informações relevantes. O senhor falava para a gente a respeito até dos dados ajudarem, por exemplo, numa campanha de vacinação. E eu lembro que lá em Teresina, por várias vezes, nós fomos à Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, por conta, às vezes, de que a CESAP, o Estado do Piauí, recebia uma quantidade de doses de vacina contra a Covid-19, só que as informações que nós tínhamos, que a CESAP tinha a respeito da quantidade de pessoas, por exemplo, de idosos que precisavam ser vacinados, às vezes era uma informação ainda do censo de 2010, e às vezes a secretaria acabava recebendo uma quantidade que às vezes não era suficiente. E aqui a gente percebe o quanto que é importante esses dados, inclusive, para fazer as campanhas de vacinação. O senhor falava para a gente também, e a nossa produção nos repassava, a respeito de uma pesquisa nacional também voltada para a saúde, realizada pelo IBGE. Sim, o IBGE faz o censo, que é uma pesquisa que mede o universo, ou seja, que vai em todos os domicílios, mas nos períodos intercensitários e durante todas as atividades do IBGE nós temos uma série de pesquisas, são aproximadamente 50 pesquisas, que traz vários retratos da agropecuária, da economia, da inflação, do PIB, do desemprego, e uma delas é a Pesquisa Nacional de Saúde, que traz também um apanhado de informações relevantes sobre as condições de saúde da população, sobre temas como o tabagismo, sobre obesidade, dentre outros temas bastante relevantes. Ok, Leonardo, queria agradecer a entrevista do chefe do IBGE no Piauí, o seu Leonardo Passos, trazendo informações para a gente, principalmente a respeito do Censo Demográfico 2022, que deve iniciar no próximo dia 1º de agosto, e é uma pesquisa, um censo, que ele falava para a gente, trazia de forma detalhada o quanto que essa pesquisa e esses dados são importantes, até mesmo para o desenvolvimento da sociedade. Leonardo, eu queria agradecer pela entrevista. Eu que agradeço e, mais uma vez, convido a população que receba o recenseador do IBGE a partir do dia 1º de agosto, preste as informações, porque essas informações elas vão ser muito relevantes em caso de qualquer dúvida sobre identidade. O recenseador vai estar com um colete, tem contatos para confirmar essa identidade. Então, é muito importante que toda a população responda o censo 2022. Ok, Leonardo, bom dia para o senhor.